Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 João 4:9. Eu estava aqui, sabe? Deus me deu uma mensagem ontem à noite que nasceu na quinta de manhã. Na quinta de manhã eu acordei com um desespero. Eu fui ter um tempo com o Senhor. O Senhor me deu algo antes de um discipulado que depois nós fomos ter com o Aislan, aqui da igreja. E aquilo ficou queimando no meu coração de forma fresca. Aí eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui ontem, 8 horas da noite. Falei, acho que é aquilo lá. Eu fui para o meu quarto, construí algo fresco em cima daquilo. E aqui, durante o culto, Deus falou, você não vai pregar aquilo. Eu falei, entendi, Deus, então tá bom. Aí eu falei, então acho que aquela mensagem, eu tinha algo fresco, eu tinha a mensagem dessa era, desse tempo que eu estou vivendo. Eu tinha uma mensagem que era realmente para esse tempo muito singular, muito específica para esse tempo. A maior mensagem que eu carrego agora era outra. Eu falei, então vai ser essa. Aí eu sentei ali com essa certeza. E Deus disse, não vai ser essa também. Eu falei, entendi. Aí Deus me falou que vai ser a mensagem que mais tem me pregado, que mais tem me ferrado, que mais tem me diminuído e me quebrado. Eu falei, então Deus, tá bom. Já estou em lágrimas aqui porque não é a melhor mensagem, não é a mais fresca, não é a maior, mas é a que mais tem matado a minha vida, hein? Glória a Deus. Então vamos juntos para esse lugar. Quantos estão comigo? Amém? Amém. 1 João 4:9 fala assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, fale comigo, Filho unigênito, ao mundo para vivermos por meio dele. Nós temos que ter uma consciência de que Jesus era um Filho único, exclusivo, ele tinha exclusividade do Pai, o Pai tinha exclusividade nele, era um Filho único. Unigênito significa Filho único. Sabe, um filho mais mimado, um filho pronto. Cara, você gastou tempo para gerar aquele filho, aquele que você criou. E de repente tem um casal de Pindamonhangaba, os pastores de lá, eles têm um filho natural. E Deus falou para eles, agora vocês adotam 2. Eles adotaram 2 mais velhos do que o filho natural. É loucura. Quando você tem esse filho natural único, esse filho que é seu, existe um carinho, um afeto, um respeito, um relacionamento já estabelecido, um certo... sabe, um estabelecer de um lar já. Isso era Jesus com o Pai com Cristo, era assim já. Não havia necessidade de mais filhos, estava tudo certo, estava tudo alinhado. Só que se manifestou o amor de Deus em nós, tendo enviado esse Filho único, esse ser perfeito, perfeito em relacionamento com o Pai, perfeito em imitar ao Pai, perfeito em amar ao Pai. E ele veio para então dividir, porque em Romanos 8:29, então, fala, pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho unigênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aquele que era unigênito se tornou primogênito. Aquele que era único se tornou o irmão mais velho de muitos. De muitos que viveram ao longo dos últimos 2000 anos, de muitos que vivem nesse país, que vivem em outros países, que vão viver ainda. Ele se tornou primogênito. Então se tornou um irmão mais velho, repartindo o seu Pai conosco, dando o seu Pai a conosco, sabe? Porque em 1 João 3:1 fala, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então Deus nos amou de tal forma que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Que nós podemos realmente, não é uma teoria, não é uma frase evangélica, não é uma pregação, é uma realidade. Não é uma ideia, não é um romance, é uma realidade espiritual. Existia desde antes de tudo um filho, e esse filho repartiu o seu Pai conosco, e o Pai repartiu o seu Filho conosco. Então nós temos um Pai, e agora nós somos filhos. Nós somos amados de tal forma que Ele nos deu o seu Filho unigênito. Nós somos amados sem merecermos. Talvez agora que nós já somos crentes, com aparência, aspecto de crente, nós achemos que merecemos algo. O sacrifício de Cristo em mim, ele valeu, foi louco, valeu a pena, né? Mas, cara, olha como foi o contexto. Abra comigo em Romanos 5, da entrega desse filho. Romanos 5,
Versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, amém? Come on? Aleluia. Pare por aí por enquanto, vou falar já o versículo 6, eu quero deixar claro, existem pessoas que falam de provações, falam de perseverança. Teve um dia que eu fui num GC que eles falavam de perseverança de uma forma tão triste. Eu tenho que perseverar, né, cara? Sabe, não dá vontade de perseverar olhando para uns caras desses. Não dá. E a palavra fala que a perseverança, ela é fruto da aprovação, sim, mas ela tem por fim a esperança. Se a sua perseverança não manifesta em você esperança, não é a perseverança bíblica, é a do homem. Porque a perseverança bíblica, ela tem certeza no amor do Pai. Ela tem certeza que o dia mau também faz parte da vida do filho. Ela tem certeza de que o mesmo Pai que cura é o mesmo Pai que fere. A Bíblia fala que Deus fere e Ele cura. Nós só queremos ser curados por Deus e não queremos ser feridos por Ele. Quando o que nos salva normalmente é a ferida que Deus nos causa. A cura dele em nós nos liberta para algo novo, mas a ferida nos salva de nós mesmos. Quando Ele nos fere, quando Ele nos traz um tempo difícil, Ele está nos salvando de nós, está te salvando de você. Até porque o profeta Tiririca já decretou: tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Não tem como. Deus tem que nos ferir para que nós nasçamos de novo, para que nós morramos com Cristo e ressuscitemos com Ele. Amém? Então a perseverança da tribulação bíblica é uma perseverança com fim de esperança. Está tudo dando mal, está tudo dando ruim, mas você não murmura, você não reclama, você espera. Porque é uma esperança que tem por fim o que Deus vai trazer para você, amém? O que Deus está fazendo, porque o amor de Deus é derramado em nós. Agora veja só o contexto desse amor. Olha como esse amor é imenso. Versículo 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, repita comigo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cara, Jesus morreu pela igreja? Não, Ele morreu pelos ímpios. Crave isso. Lembre-se disso. Ele morreu pelos fracos e pelos ímpios. Ele não morreu pela igreja e pelos justos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Olha o versículo 7. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não morreu pela nossa melhor versão. Ele morreu pela nossa pior. Jesus não morreu pelo que nos tornaríamos com Ele. Ele morreu pelo que nós éramos sem Ele. Você tem noção desse amor? Do irmão mais velho, do compartilhar do Pai, dessa filiação tanto que custou. Jesus, ele não, na cruz, ele não enxergava esse dia, você aqui buscando amar Ele nesse culto, com cara de crente já melhoradinho, não era você aqui que ele enxergava. Ele enxergava o seu pior dia, no seu pior pecado, fazendo mais mal a alguém, ou fazendo mal a si mesmo, ou fazendo mal ao próprio Deus. Ele enxergava o seu pior dia nessa terra, o seu dia mais sujo, mais imundo, a sua versão mais desgraçada. Era essa pessoa que Jesus enxergava quando ele morria. Essa pessoa motivava o seu sacrifício. Meu Deus. Ele não morria pelo que nos tornaríamos, ele morria pelo que nós éramos. Que coisa. E o tema dessa pregação é: o desgraçado virou filho. O desgraçado virou filho. Aí eu não sei você, mas eu era um tremendo de um desgraçado.
E toda vez que eu esqueço dessa realidade com a qual Cristo me convidou e me amou, quando eu me acho um pouco justo, Jesus me lembra como eu era desgraçado e não merecia estar aqui. Eu não merecia esse amor. Eu não estou aqui porque aqui a cadeira é confortável. Eu não estou aqui porque aqui é legal. Eu não estou aqui porque é a igreja do hype. Eu não estou aqui porque essa é a melhor igreja de Orlando. Eu não estou aqui porque essa é a melhor igreja do Brasil. Eu estou aqui porque eu era um desgraçado e um homem me fez filho. Não tem a ver com a qualidade da igreja, não tem a ver com a qualidade dos líderes, tem a ver com a compreensão de que nós éramos desgraçados e viramos filhos, cara. Nós não merecíamos. Não tem como com essa consciência chegar num culto e simplesmente cruzar o braço para adorar Ele. Não tem como com essa consciência viver nossas vidas como se Deus não existisse ou como se a vida pudesse me levar. Não tem como com essa consciência ouvir uma palavra e não queimar por ela. Nós não éramos nada. Não éramos nada, mas Ele nos fez filho. Nessa condição. Agora, sendo filho, João 5,19 fala, então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Come on, vamos lá alguém. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Se recebemos o convite para sermos filhos como Cristo, recebemos o convite para vivermos como Cristo vivia. Cristo não é uma pessoa para nós apenas aplaudirmos. Não é uma pessoa apenas para nós olharmos e uau, como Cristo foi incrível. Cristo, mais do que ser aplaudido, ele veio para ser imitado. Come on, vamos lá alguém. Cristo não veio para ter uma vida aplaudível, quiseram coroá-lo, mas ele fugiu da coroa. Jesus, ele olha mais para o tanto que você busca imitá-lo do que para o tanto que você aplaude ele num culto de domingo. Come on, vamos lá. Porque ele não veio para ser aplaudido, ele veio para ser imitado. Ele veio para que vocês fossem filhos, e não apenas quaisquer filhos, mas filho como ele era. E como Jesus era filho, ele somente fazia o que viu o Pai fazer. Ele tinha uma conexão com o Pai. Porque muitos aqui têm consciência de que são filhos de Deus. Mas quantos aqui de fato vivem como filhos de Deus? Existe uma diferença. Talvez alguns aqui nem tenham a consciência de ser filhos. Outros talvez tenham a consciência de ter filhos, de ser filhos, mas não vivem como filhos. Romanos fala que o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. Esse filhos vem do grego teknon. Ou seja, você que sabe que é filho, porque o Espírito Santo te convenceu, você é um filhinho pequenino, imaturo. Teknon. Alguns são quase Pokémon. Antes de você ser teknon, você é um Pokémon. Mas cara, você é um filhinho imaturo, você sabe que é filho. Só que o mesmo capítulo, 3 versículos antes ou 2, fala que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, este é filho de Deus. Este que é guiado pelo Espírito Santo, que é filho, é o grego huios, que é um filho maduro. Existe uma diferença entre você ser um filho que sabe que é filho porque o Espírito te revelou que você é filho, e você viver como filho então, porque o Espírito te guia agora. O Espírito Santo guia a sua adoração no domingo. O Espírito Santo guia a sua segunda de manhã, a sua quarta à tarde, a sua quinta à noite. O Espírito Santo guia. Porque eu me lembro quando o Leandro foi com os Flows, ele voltou daqui em novembro de 2021, com um tour do Flow pelas Poemas, e a primeira coisa que nós percebemos é como nós conhecemos mais o culto a Deus do que o Deus que cultuamos. A gente conhece isso aqui. Como a gente sabe fazer algo para Deus, mas sabemos pouco sobre se Deus está se agradando daquele algo. Sabemos amar a Deus, mas não sabemos saber se Ele se sente amado. Você tem noção de que um dia eu estava brigado com a minha esposa, estava aquele clima meio assim, você sabe como é em casa, e eu fiquei tentando dar presentes para ela.
levei um sundae, né? Levei uns presentes para tentar agradá-la, levei, sabe? E só piorava. Chegou uma hora que eu gritei: meu Deus, olha tudo que eu estou fazendo, sua cara só piora. É claro que não foi tão bonitinho assim, mas enfim. Foi pior que isso, mas eu gritei. Aí eu fui pro banheiro tomar um banho. E foi uma situação assim, um grito mostrando para ela. Eu falei: mano, eu vou sair de lá, tem duas opções. Ou ela vai estar com a faca ou com a mala. Aí eu saí de lá, ela estava outra pessoa. Caraca, Jesus convenceu ela, porque eu fiquei no banho lá chorando. Oh, Jesus, toca nela e me convence também do pecado, que eu não podia ter gritado assim com ela. Aí eu fui, ela estava outra pessoa. Eu falei: What? Quem é você? Aí ela melhorou, e depois de uma semana eu fui perguntar para ela o que aconteceu. Ela falou: eu entendi que você estava tentando me amar, só que não era na minha linguagem de amor. Eu não queria presente, eu queria um abraço, eu queria um carinho. Eu queria que você sentasse e me ouvisse, queria que você tivesse um tempo de qualidade comigo. Não adianta você fazer algo para amar a Deus se ele não se sente amado por aquilo. Não adianta você fazer algo para Deus se ele não se sente amado por aquilo. Não adianta querer amar a Deus. Melhor do que querer amá-lo é querer conhecê-lo para saber como amá-lo. Come on, vamos lá. É diferente, cara. Por isso o filho só fazia o que viu o pai fazer, porque ele conhecia o pai. Estamos rodeados de filhos de Deus pequeninos ao longo da igreja de Deus, no Brasil e fora. Mas quantos sabem o que Deus quer na nossa manhã, na nossa tarde? Porque naqueles cultos a gente percebeu que para fazer um culto genuíno para Deus é só sendo guiado pelo Espírito. Não tem outro caminho. O Espírito Santo, nós temos que nos quebrantar e deixar que o Espírito Santo em suas asas nos leve à verdadeira adoração. Não são as canções certas, não é um ministro ungido, não é um líder de adoração maravilhoso, é o Espírito Santo conduzindo a igreja até a verdadeira adoração, porque Deus é Espírito e convém que adoremos em Espírito, e o Espírito que nos revela a verdade que Cristo falou, virá o Espírito Santo que revela para vocês a verdade, nos mostra a verdadeira adoração. Para fazer a adoração, então, em espírito e em verdade. E se nós não sabemos ser guiados pelo Espírito para amar a Deus, em um ambiente de 2 horas, onde todo mundo intencionalmente parou tudo para estar aqui, para Deus. Se nós não sabermos ser guiados pelo Espírito, e nessas 2 horas, imagine quando estivermos sozinhos na nossa terça-feira. Imagine na nossa quinta-feira. Meu Deus, esse temor tomou nosso coração como igreja, tomou a minha vida, me despedaçou, me quebrou. Eu falei: Jesus, eu preciso aprender a ser um filho mais maduro e ser verdadeiramente cheio do Teu Espírito Santo. Cheio do Teu Espírito Santo e guiado pelo Teu Espírito Santo, para amar a Deus. Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Podemos falar que depois de Cristo, mas Cristo ele não era sábio, ele era a sabedoria. Ele era próprio. Se você ler os primeiros capítulos de Provérbios, você vai perceber que ele relata a sabedoria é Cristo, aquela pessoa só pode ser Jesus. Então o homem mais sábio que já pisou na terra, Salomão, no fim da sua vida, disse isso. Versículo 13 de Eclesiastes 12. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Oh, imagina, assistiu todos os YouTubes, viu todos os Instagram, esteve em todos os cultos, tem todas as pregações. Agora que já sabe de tudo, a nossa geração sabe de tudo. Sabe de tudo. Todo mundo aqui deve ter um sermão para partilhar aqui talvez. É teoria para explodir a cabeça, é teoria. Teoria de como ser evangélico, teoria daquilo. Meu amigo, Deus não quer teoria, Deus quer coração. É teoria, é teoria. E tanto que ele fala: cara, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O essencial. O essencial. Tema a Deus e o obedeça. O que é temor a Deus? É medo de ir para o inferno? É medo de ser punido? É medo de Deus pesar a mão? Isso é um nível de temor a Deus que até o mundo tem.
Agora, o temor dos filhos não é um temor de medo. É um temor de se importar. Você se importa. Você se importa com o que Deus pensa. Você se importa com o que Ele quer. Você se importa com quem Ele é. Com quem Ele quer que você seja. Você se importa. Nós temos mergulhado em preocupação, porque gastamos mais tempo nos preocupando conosco do que nos importando com o que Deus quer. Existe uma diferença entre preocupação e se importar. Preocupação é egoísta. Se importar é com Deus e com o próximo. Você se importa com como Ele quer as coisas. Como Deus quer que você crie seus filhos. Como Deus quer que você seja igreja. Não com um parâmetro, talvez aqui a maioria já tenha 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos, isso pouco importa. O que importa é se você ainda se importa. Deus, eu ainda te agrado. Porque Abraão se importava de tal forma com Deus que ele ofereceu seu filho Isaque para ser morto. E se importava tanto com Deus porque ele não queria fazer algo para Deus, ele queria agradar a Deus. As pessoas que querem fazer algo para Deus continuam matando Isaque. Deus já falou para eu matar Isaque, eu vou matar Isaque então. Só que mais do que querer fazer o que Deus manda, ele amava a vontade de Deus. Então, quando veio uma nova direção para Abraão dizendo não mate Isaque, ele se importava de tal forma com Deus que, cara, ele salvou Isaque. Porque o mesmo Deus que disse mate, depois disse salve. Tem gente aqui que vive numa palavra de Deus de 10 anos, de 5 anos, de 20 anos, achando que é isso ainda. E meu amigo, pare de se importar com as palavras que você já recebeu e volte a se importar com o coração de Deus. Um filho não vive de palavras, um filho vive do que sai da boca de Deus. Palavra profética. Homens que não vivem perto de Deus ficam carentes de palavras de profetas, carentes de um bom ministro, carentes de uma boa pregação, carentes de uma boa eloquência, carentes de uma boa música. Sempre estão precisando de algo para nutrir sua fé, quando tudo que precisamos é um batismo de temor, um batismo de realmente nos importarmos com Deus. Porque se ouvir a palavra temor a Deus não impacta o seu coração, você já precisa de um despertar de temor. Será que Deus está se agradando da sua manhã? Da minha manhã? Será que Deus está se agradando? Como eu falei, eu não estou pregando a palavra mais bonita, nem a melhor, nem a maior, mas é a palavra que tem arrebentado a minha vida. Não é fácil pregar essa mensagem porque ela tem me matado. Se você acha que, eu já tenho temor a Deus, talvez você seja a pessoa que menos tem temor nessa sala. Temor a Deus, já estou ligado. Cuidado. Agora talvez um pequenino que se converteu há menos tempo aqui, ele fica, meu Deus, você tem temor. Você se importa. Você se importa em andar perto de Deus. Porque, cara, para ser salvo por Cristo não nos custa nada. Mas para andar com Ele nos custa tudo. E nós não estamos aqui para trombar com Jesus às vezes. A gente está aqui para seguir Jesus, para imitar Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, somente com um santo e verdadeiro temor, um desespero santo de Deus, olhe em mim se há algo que ofende você, igual o salmista fala, o meu culto te ofende, o meu culto te agrada. A minha vida, a minha maternidade, minha paternidade sobre meus filhos, a minha filiação com a minha mãe, com meu pai, estar nessa igreja é da forma que te agrada, é pelo motivo que te agrada. A gente só foge da idolatria, mas mais perigoso do que a idolatria é a falsa adoração, sabia? O que Caim fez não foi idolatria, foi uma falsa adoração. Ele fez para Deus, mas não do jeito que Deus gostava. Eu vou repetir. Ele fez para Deus. Não era idolatria. Mas não do jeito que Deus gostava. Não era adoração. Nós não podemos perder tempo de nossas vidas fazendo coisas para Deus, fugindo da idolatria, mas não buscando conhecer a Deus e saber como agradá-lo,
como amá-lo, como ele se sente amado, como dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como amar. Nós precisamos desse desespero, desse santo temor, porque de tudo que vale, de tudo, teorias como ter filhos, teorias, olha só para você ver, eu vou ler um texto aqui maravilhoso, olha o que fala em Deuteronômio 5:29, fala comigo assim, meu Deus, olha o que fala, Deus dizendo, não é o Brisa, graças a Deus. Quem dera, Deus dizendo, hein? Come on. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me. Come on, cara. Repito, quem dera eles tivessem sempre. Não é às vezes, não é no domingo, não é de manhãzinha, não é no devocionalzinho protocolar, não, sempre no coração, esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Temos gastado energia para querer criar nossos filhos lendo livros, vendo YouTube, vendo Instagram. Eu quero dizer para você, o que você precisa é somente temer a Deus, se importar com Deus, conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus. O que você sabe de Deus ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos, pouco importa se você não sabe quem Ele é agora, o que Ele quer agora, porque você temendo a Ele, os seus filhos vão ser rodeados e tomados por um ambiente de temor, por um ambiente de obediência, não de homens perfeitos, mas de desgraçados que viraram filhos, não de super-heróis, não de super-mães, super-ministros, super-pais, super-pastores, não, de desgraçados que viraram filhos, e o Filho perfeito, então, através do teu Espírito Santo, mora em nós, nos ensinando dia a dia. Ele nos ensinaria todas as coisas, através do teu Espírito Santo, nos mostrando como fazer, como falar, como não falar, se cale, fale, grite, se amedronte agora, corra para o seu quarto, busque a mim, saia daí com ousadia, vá para os Estados Unidos, volte para o Brasil, vá para a África, mas obedeça ao Senhor, porque não tem a ver com onde estamos, não tem a ver com técnicas, tem a ver com se importar. Deus gosta assim, Deus quer assim, Deus se sente amado no nosso culto, na nossa vida. Meus amigos, Deus quer subir nossa régua de estilo de vida, de lifestyle. Vamos lá, alguém. Chega de vida medíocre cristã, cara. Ah, um arrepiozinho numa canção, num ministro ungido. Que caiam-se os ministros ungidos e se levante uma igreja gloriosa. Vamos lá, alguém. O mundo não carece de homens com unção, carece de homens obedientes, cara. Tem pessoas que foram ungidas há 30 anos e já não obedecem mais a Deus. Você escuta a música dele e você, uau, o que adianta? Ah, mas quando o Poema Music vai gravar? Quando e se Deus quiser. Porque a igreja não precisa de mais canções. A igreja precisa de um coração cheio de temor, cheio. Deus, eu fico trêmulo de pensar que eu não estou agradando ao Senhor. Deus, eu fico trêmulo de pensar que eu não estou fazendo a sua vontade. Por mais que eu pense coisas erradas, pensamos todos, desejamos coisas erradas, todos nós somos imperfeitos ainda, mas se existe ainda no seu coração o desespero por agradá-lo, Ele que começou a boa obra, é Ele quem vai terminar e vai concluí-la. Esses dias um cara me mandou uma mensagem no Instagram falando assim: ô Brisa, eu perdi a chama, cara, eu esfriei. Não tem temor no meu coração, não. Falei, meu amigo, você está melhor do que muitos. Porque só de você estar mandando essa mensagem mostra que você se importa com Deus. Plante mais nisso, jogue mais lenha nessa fogueira. Porque pior é as pessoas quando nós achamos, eu estou voando, eu estou de pé, eu estou bem, eu estou bonitinho, eu sou agradável a Deus, eu sou o filho que agrada a Deus. Melhor é você achar que é o filho que desagrada para se quebrantar e de fato agradar a Ele, do que você se achar que é um filho perfeito, bonitinho, todo lapidadinho, bonitinho, com o teninho,
e não agradar mais a Deus, cara. Não queremos uma igreja bonitinha, não queremos um estilo de vida bonitinho, queremos um estilo de vida verdadeiro. Se for para viver, viveremos por Ele. Se for para morrer, morreremos para Ele. Vamos lá, alguém. Se for para enriquecer, enriqueceremos para Ele e por Ele. Se for para nos empobrecer e perdemos tudo também, é para Ele, porque nunca teve a ver com o que temos, tem a ver com ter a Ele e Ele nos ter. Sabe, a diferença entre uma vida e outra não é o tanto que essa pessoa é amada por Deus, é o tanto que essa pessoa ama a Deus. Aqui Deus ama todos. Todos. Mas agora como você e eu, fale sobre você, como você ama a Deus. Como está o seu amor por Ele? Olha o que fala em Eclesiastes 5:7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, olha isso. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem a ver com sucesso ministerial. Não tem a ver com sucesso profissional, nem familiar. Todas essas coisas podem estar no pacote. Mas para alguém, talvez Estevão foi fracassado, porque tomou pedrada e morreu. Mas era a vontade de Deus, e ele brilhava, porque apesar de ele passar pela provação, ele tinha perseverança. E ele tinha uma face cheia de esperança, porque o rosto dele brilhava como um anjo. Ele falava, lutei um bom combate. Não tem a ver com tantos seguidores, não tem a ver com tantos views, não tem a ver com quanto eu tenho na conta. Tem a ver, Deus ainda gosta de mim assim? Porque se Deus não gosta de você pobre, você precisa correr atrás de se enriquecer, porque Deus quer que você trabalhe. E se Deus não gosta de você rico, está na hora de você pegar o que você tem e repartir com os pobres. Porque a vontade de Deus não é um parâmetro pobre ou rico, eu quero assim, e você me agrade porque você me ama. E porque você entende que a minha vontade é a melhor. Ela é perfeita. Não é um estilo de vida, um protocolo. É um santo temor a Deus. Porque o próprio Cristo disse, abra em João 4:34 para finalizarmos. Vocês estão comigo aqui, amém? Fala, Jesus lhes declarou, a minha comida. Vamos lá, alguém? Lembre-se, Jesus não é para ser aplaudido, é para ser imitado. Come on, cara. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a sua comida? Qual é o seu anseio? Onde está o seu temor? Sabe, esses dias atrás, há quase 2 anos atrás, meu filho teve uma convulsão e ele quase faleceu no meu colo. Eu tive a certeza de que ele ia morrer aquele dia, cara. Certeza. E Deus o salvou e depois deu uma palavra para mostrar que Ele o salvou. Sempre que meu filho faz algum gesto que lembra aquele dia, meu coração trava. Esses dias eu falei para Deus, isso não é um homem que tem temor ao Senhor. Porque quem teme confia. Cura, Pai, com temor. Eu só sei que te ofende, Pai. Você já salvou ele aquele dia e a vida dele é sua. Eu não tenho que me preocupar com quantos anos meu filho vai viver. Eu tenho que me preocupar em fazer a sua vontade. Meu filho então viverá também a sua vontade, Deus. O temor a Deus nos mostra o quanto que nos falta ou o que nos excede para viver a plena vontade de Deus. Tem alguém aqui queimando comigo nesse lugar?